Olha, a gente segue aqui falando do caso Master, mas agora indiretamente, né? Eu acabei de dizer sobre um reflexo indireto que não depende da delação premiada de Vorcaro, que foi a revelação dos áudios da conversa entre Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PL, e o banqueiro Daniel Vorcaro. Essa conversa revelava ali o pedido de um financiamento para o filme Dark Horse, o filme sobre a história do presidente Jair Bolsonaro, que teoricamente está pronto, está quase para começar a sua exibição nos cinemas nacionais. Hoje, o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, rejeitou um pedido para impedir o lançamento desse filme, do Dark Horse. Essa solicitação ao TSE foi feita pelo deputado federal Rogério Correia, do PT, Partido dos Trabalhadores, e por advogados do famoso Grupo Prerrogativas. A alegação deles era de que o filme poderia beneficiar Flávio Bolsonaro politicamente na sua pré-candidatura à presidência. Havia também um questionamento sobre esse financiamento do filme, que teria sido feito por Daniel Vorcaro. Agora, Nunes Marques, na sua decisão, não entrou no mérito das acusações, mas ele decidiu rejeitar esse pedido por uma questão processual. A conclusão dele é de que esses autores, o deputado e os advogados do Prerrogativas, não têm legitimidade para apresentar uma ação, porque a jurisprudência estabelece que o questionamento de o que seria uma propaganda eleitoral de um candidato só pode ser feito por alguém que também esteja disputando a eleição. Não é o caso nem do deputado e nem dos advogados do Prerrogativas. A gente volta com Edilene Lopes, que conversou com o deputado Paulo Correia, Rogério Correia, desculpe, Edilene, e ele já reagiu a essa decisão de Nunes Marques? Sim, Thaís. Rogério Correia está recorrendo agora à noite à Procuradoria-Geral da República. Vai pedir que o Ministério Público Federal faça a mesma representação que ele fez, que não foi julgada por Nunes Marques por uma questão processual, conforme você disse, porque ele não seria legítimo para fazer esse questionamento, que teria que ser feito por um candidato opositor a Flávio Bolsonaro, ou seja, pela campanha do presidente Lula. Essa possibilidade existe, o Partido dos Trabalhadores trabalha com essa perspectiva de mais adiante, depois do início do período eleitoral, entrar com uma peça questionando o filme Dark Horse, dizendo que ele pode dar vantagem eleitoral a Flávio Bolsonaro, como o próprio Flávio Bolsonaro já disse que isso pode mudar um pouco a perspectiva do eleitorado sobre a história do pai, isso poderia ter um impacto positivo sobre a campanha dele. O Partido dos Trabalhadores deve usar o mesmo argumento que o deputado federal, mas antes disso ele recorre à PGR, que sim é legítima, para que ela apresente a peça dele ao Tribunal Superior Eleitoral, questionando que essa peça seria uma peça, essa obra, esse filme, que poderia dar vantagem eleitoral a Flávio. Então, sim, ele agora muda a sua estratégia, já que não pôde ser julgado o pedido apresentado por ele, e o Ministério Público Federal deve fazê-lo por provocação dele. Essa é a expectativa do deputado. Temos que aguardar o resultado dessa ação, que já está sendo tomada de imediata por ele hoje. A justificativa do ministro Nunes Marques é que ele não poderia ter feito o questionamento, então ele terceiriza essa ação para a PGR. Thaís? Obrigada, Edilene. É a onda da judicialização, né? A tentativa de fazer esse teatro político, enfim, manter o assunto em voga. Já volto com você, Edilene. Pedro Venceslau chega aqui, tarda, mas não falha. Pedro Venceslau, aqui no Hora H. Bem-vindo, meu querido. Boa noite, Thaís. Você não quis estar aqui comigo e Juliana? Como que é? Faz um rodízio, né? Faz um rodízio, né? Entendi, tá bom. Ô, Pedro, vamos lá. Seria um ato de censura impedir o lançamento do filme? Essa discussão nós tivemos na época do desfile da Escola de Samba do Rio de Janeiro, de Niterói, que homenageava o presidente Lula. Também a oposição foi lá, tentou impedir e tal, não sei o quê. Mas a gente percebe que e sabe que esse jogo faz parte da política. Qual a reação dos dois lados, entre os partidos governista e oposição? Nunca há muita convergência total numa pré-campanha. No caso do PL, quando eles pediram, por exemplo, a suspensão da pesquisa Atlas, teve gente que achou um erro, tanto é que foi uma decisão inócua. Deu instrumento para os adversários falarem em censura. Agora, a mesma coisa, dentro do PL, a gente tem hoje uma situação de avaliar o seguinte, olha, foi um erro dos adversários pedirem essa proibição da exibição antes da eleição, porque era uma decisão que claramente seria contrária, que seria rejeitada pelo ministro Cássio Nunes Marques, mas há uma outra divergência no debate interno no PL, segundo as fontes com as quais eu conversei, que é sobre a pertinência de lançar esse filme às vésperas da eleição.
Tem gente que acha que vai ser ótimo, porque o filme pode sensibilizar uma parcela do eleitorado, mas tem gente que acha que a única coisa que vai acontecer é voltar ao assunto do Dark Horse, contudo, faltando pouco tempo para a eleição. Quando essa página aparentemente já estiver virada, o filme vai trazer o assunto à baila novamente. Então tem essa divergência sobre o filme ou não. No caso do PT, também há divergência sobre essa iniciativa, que não foi só do deputado Rogério Correia, vice-líder do governo, mas também do grupo Prerrogativas, que reúne advogados e juristas ligados ao presidente Lula. Essa ala que critica essa decisão deles entrarem e acionarem o TSE diz que que claramente o TSE rejeitaria, porque não é o agente ideal para fazer esse tipo de reclamação ao Tribunal Superior Eleitoral. Teria que ser o próprio candidato, pré-candidato a presidente. Então não dá nem para acusar o ministro Cássio Nunes Marques de ter agido em benefício da família Bolsonaro por ter sido indicado a Jair Bolsonaro. E aí isso dá munição para os bolsonaristas criticarem os petistas por pedirem censura, como aconteceu quando os bolsonaristas, como você bem lembrou, tentaram impedir o desfile da Escola de Samba de Niterói, que homenageou o presidente Lula. Aí eu fui falar com o próprio Marco Aurélio Carvalho, que é coordenador e fundador do grupo Prerrogativas, advogado. Ele defendeu a iniciativa dizendo o seguinte: não acho que foi um tiro no pé. Ele falou, perguntei se acha que foi um tiro no pé, ele disse que não, que ele acha que eles conseguiram colocar o tema em debate, manter o tema vivo, evitar que essa página fosse virada. E lembrou que a oposição pediu que o desfile não pudesse acontecer no Rio de Janeiro, portanto eles não têm argumentos para reclamar. O fato concreto é que os jurídicos das duas pré-campanhas estão sobrecarregando o TSE com demandas já antes da campanha começar. Imagina quando a campanha começar de fato.